Uma mulher ficou conhecida como a primeira serial killer da Inglaterra depois de matar uma série de pessoas, incluindo crianças, para melhorar sua qualidade de vida. Mary Ann Cotton era uma mulher comum, assim, da classe trabalhadora inglesa do final do século XIX, se não fosse por todas as mortes que rodeavam ela. Por onde ela passava, ela parecia deixar um rastro. Maridos, filhos e enteados costumavam adoecer perto dela. Até que uma suspeita acabou desmascarando o que realmente acontecia por ali. Nesse episódio, então, eu vou te contar tudo sobre Mary Ann Cotton. Eu vou te falar sobre seus inúmeros maridos e filhos, sobre como ela conseguiu passar despercebida por tanto tempo, como ela foi descoberta, o que ela fazia e, claro, né, o seu fim. Além disso, é claro, eu vou te contar também o que estava acontecendo na Inglaterra daquela época e o que você pode visitar por lá para se aprofundar nesse contexto histórico. E esse episódio aqui, gente, voltou a ser o quê? Pedido de ouvinte. E no caso, eu não tô falando de qualquer ouvinte, eu tô falando de uma ouvinte apoiadora. A ouvinte apoiadora da vez foi a Joyce, que faz parte lá do grupo do WhatsApp dos Detetives Viajantes, e ela me procurou pedindo esse episódio aqui, pedindo para trazer um pouquinho mais sobre Mary Ann Cotton. Os apoiadores da categoria Detetive Viajante, para além de ter acesso ao grupo do WhatsApp, episódios extra e tudo mais, eles também têm direito a privilégios nos pedidos dos episódios. E foi exatamente o que aconteceu com a Joyce. Então ela me pediu aqui e eu já trouxe correndo para ela. Se você também quer fazer parte do grupo do WhatsApp, também quer ter acesso aos episódios exclusivos e também quer ter privilégios, tudo isso, é só acessar um dos links que tá na descrição do episódio e ver a melhor forma de você apoiar aqui o podcast. E com isso, então, eu deixo aqui meu enormíssimo agradecimento a Joyce por todo o carinho, toda a parceria, por todos os apoios, e fica aqui a minha homenagem também a você. Espero que você goste desse episódio e que eu consiga trazer mais informações sobre essa história que você ficou tão curiosa. Dito tudo isso, gente, chega de enrolação e bora pro episódio, que teve algum episódio que eu falei bora de enrolação, quase que eu falei bora de enrolação e chega de episódio. Mas tudo bem, vai, agora eu falei certo. Eu sou Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Inglaterra, 1830. Nessa época, a Inglaterra já caminhava, assim, para grandes mudanças que ficariam conhecidas como Era Vitoriana. Esse período recebeu esse nome por conta do reinado da Rainha Vitória, que assumiu o trono em 1837, pouco depois do nascimento da nossa personagem principal do episódio de hoje. Mas antes de já introduzir a nossa personagem principal, deixa eu te contar um pouquinho como que estava, assim, o país em que ela nasceu e cresceu. Como eu comentei, a Inglaterra já estava caminhando para uma série de mudanças, assim, bem grandes e marcantes na história, que foram causadas principalmente por conta da Revolução Industrial e por conta da urbanização, assim, super rápida que estava rolando. De repente, então, pequenas vilas começaram a virar centros industriais. Então surgiram fábricas, minas, ferrovias e portos movimentados. Isso tudo, por um lado, trouxe emprego e atraiu muita gente do campo, mas, por outro lado, gerou cidades superlotadas, pobreza, desigualdade e condições de vida cada vez mais difíceis. E mesmo nas cidades mais desenvolvidas, com fábricas e máquinas modernas, a gente não pode esquecer que o saneamento básico praticamente não existia. Lixo nas ruas, então, era muito comum, assim como o abastecimento de água era precário e a maioria das casas não tinha banheiro. Isso tudo criava um ambiente perfeito para doenças se espalharem. Não à toa, a taxa de mortalidade dessa época, gente, era assim, altíssima. Especialmente entre crianças. E não só isso, mas um outro fator que também contribuía bastante para a taxa de mortalidade alta dessa época, principalmente a infantil, né, era a fome. Em 1840, a Inglaterra passou pela chamada Hungry Forties, ou 40 famintos, uma crise causada pela combinação de desemprego em massa, crise comercial e principalmente más colheitas, que levaram à fome e à miséria. Então acho que deu para ter uma noção, assim, que a situação na Inglaterra, ela estava bem complicada nesse período. Agora, pega toda essa situação, todo esse cenário que eu te dei e multiplica por 10. É exatamente assim que a gente consegue entender qual que era a realidade no norte da Inglaterra, que era exatamente onde a Mary Ann Cotton nasceu e cresceu.
O norte, naquela época, era o coração da mineração de carvão e de boa parte da indústria pesada do país. Era uma região, então, com muito trabalho, mas pouco conforto. As cidades eram cinzentas, sempre cobertas pela fuligem das minas e das chaminés das fábricas. E a economia girava em torno de jornadas exaustivas, com salários baixos e pouco ou nenhum suporte social. E mais além disso tudo, a vida nessas cidades era, assim, muito instável. Isso porque era muito comum acontecerem vários acidentes nessas minas de carvão e não só isso, epidemias se espalhavam muito facilmente. Então era completamente comum famílias inteiras se virem afetadas e perderem o seu sustento assim da noite pro dia. E só para me aprofundar um pouquinho mais na questão da saúde, que ela vai ser muito importante aqui nesse episódio, um outro ponto também que é muito importante de se ressaltar é que para além da Inglaterra não ter naquela época um sistema de saúde, né, bem desenvolvido e aquelas coisas todas, substâncias tóxicas e perigosas eram usadas assim no cotidiano das pessoas. Então, naquela época, meu povo, era comum você encontrar arsênico, beladona, láudano, cianeto, mercúrio, chumbo e até estricnina em qualquer farmácia. Porque essas substâncias, elas tinham várias utilidades, indo desde remédio, né, até produto para matar rato, produto para clarear tecidos e tintas. Então, enfim, sim, você podia ir lá na farmácia, comprar um punhado de alguma substância tóxica e usar na sua casa para o que quer que fosse. Agora sim, dado todo esse contexto histórico, eu sinto que finalmente eu posso trazer a nossa personagem principal de hoje, a Mary Ann. Mary Ann nasceu em outubro de 1832, na pequena vila de Low Morsley, no condado de Durham, lá no norte da Inglaterra. E quando eu digo pequena vila de Low Morsley, eu quero dizer assim, pequena mesmo. Isso porque a gente está falando de uma cidade com poucas ruas, com casas simples de pedra e com uma comunidade, assim, basicamente formada por trabalhadores de mina, onde todo mundo conhecia todo mundo. E lá, gente, era o tipo de lugar onde a rotina das pessoas, ela se repetia todos os dias, mas ela não era nada fácil. Para os trabalhadores das minas, a rotina era basicamente acordar muito cedo, enfrentar condições perigosíssimas nos seus trabalhos e voltar para casa coberto de carvão. Já as mulheres e as crianças, elas viviam meio que à sombra da rotina das minas. E muitas vezes elas dependiam completamente do salário dos homens da família. E num primeiro momento, a infância da nossa personagem principal, ela foi relativamente ok. Quer dizer, ela foi bastante comum para o que você costuma esperar para uma criança da classe trabalhadora. O pai, ele trabalhava muito e eles tinham que se mudar, assim, com uma certa frequência exatamente para buscar novos trabalhos para o pai, enquanto a mãe ficava cuidando da casa. E nisso ela brincava e fazia coisas, assim, de criança e tal, mas, claro, com todas as limitações da época. Até que um acidente na família mudou completamente tudo. Quando a Mary tinha seus 8, 9 anos mais ou menos, o seu pai, ele sofreu um acidente numa mina, ele caiu em um buraco e ele morreu. Como se não bastasse, perto da morte do pai, a irmã mais nova da Mary também morreu, o que fez com que a família ficasse, assim, completamente abalada. A mãe da nossa personagem principal, então, ela precisou tomar uma série de atitudes exatamente visando o bem-estar da sua família, né, e a sobrevivência da sua família. E dentre essas atitudes estava mudar a família para diferentes vilas, como Southampton e Merton. Essas vilas, na verdade, eram bem parecidas com Low Morsley, só que um pouco maiores. Mas se eu sou bem honesta aqui, a família seguia vivendo tal qual antes. Quer dizer, em casas apertadas, sem saneamento, rodeadas ali de doenças constantes. E as comunidades, elas também eram formadas por trabalhadores pobres que estavam lutando para sobreviver. Só que o que não era igual na vida da Mary Ann é que, enquanto antes ela tinha uma infância relativamente tranquila, agora sua vida virou completamente de ponta cabeça. Quer dizer, com a morte do seu pai, a Mary Ann teve que começar a trabalhar para ajudar no sustento da casa ainda bem nova. Algumas fontes falam que a Mary, ela saiu de casa aos 16 anos para trabalhar como enfermeira, ficou fora por 3 anos e depois voltou trabalhando como costureira ali na cidade onde a sua família estava. Mas outras fontes falam uma coisa um pouquinho mais diferente, eu acho que é um pouco até mais crível, porque falam que a Mary, ela não saiu de casa, e sim que ela se manteve ali morando com a sua família, fazendo alguns bicos aqui e ali. Essa versão não especifica a idade dela, mas fala que desde muito nova ela teve que desenvolver uma série de habilidades exatamente para poder fazer esses bicos. E essa segunda versão vai um pouco mais além e fala que a Mary, ela chegou a trabalhar, dentre várias outras coisas,
como professora numa escola dominical, depois como costureira e depois como criada para uma família rica. Assim, independente de qual versão for a correta, o que é importante aqui da gente guardar é que a Mary, ela começou a trabalhar ainda bem jovem, por conta exatamente disso que aconteceu com seu pai e tudo mais, e que, ainda bem jovem, ela chegou a ter contato com outras famílias que eram mais ricas que a sua. E ela viu o que o dinheiro podia oferecer. E ela viveu nessa, o tempo foi passando, até que, aos 19 anos de idade, em 1852, ela se casou com um cara chamado William Mowbray. Assim, não se sabe muitos detalhes de quem era o William, quem era ele na fila do pão. Eu queria trazer aqui a idade, de onde ele era, o que ele fazia, que era a família dele, mas não se tem essas informações nenhuma. O que se sabe é que ele era um trabalhador, possivelmente, de coisas mais manuais e braçais, e que logo depois do casamento os dois foram morar juntos e que eles tiveram, assim, uma penca de filhos. Realmente não se sabe quantos filhos eles tiveram e nem tem como se saber quantos filhos eles tiveram, porque não existem registros oficiais dessa época. Quer dizer, não tem certidões de nascimento ou atestado de óbito, porque, né, muitas das crianças morreram, enfim, não tem nenhum documento oficial que fale, propriamente dito, quantos filhos eles tiveram. E não só isso, tá? Mas a própria Mary não lembrava quantas vezes ela tinha dado à luz. Mas só pra finalizar isso da falta de documentos oficiais, gente, eu preciso pontuar aqui que isso vai ser uma coisa comum ao longo da história da Mary, tá? Essa falta de documentação, tudo mais, vai ser algo meio comum, então essa também vai ser uma daquelas histórias que tem algumas versões. Mas tá, de volta então à vida da nossa personagem principal, ela se casou com o William, e eles tiveram vários filhos, só que só 3 sobreviveram. E então eles decidiram se mudar para Hendon, no condado de Durham, onde eles moraram lá por alguns anos. E eles estavam lá, vivendo a vida normal, enfim, quer dizer, com todas as dificuldades e tudo mais, mas estavam lá vivendo a vida, até que o William, ele decidiu que estava na hora de fazer um seguro de vida no nome dele e no nome das crianças. Ele fez, então, esse seguro de vida, né, pra todo mundo, pra família toda, e lá eles viveram por um tempinho, aquelas coisas toda linda, maravilhosa, até que, e aqui eu preciso te trazer que essa é uma versão da história, né, até que o William, ele conseguiu um emprego num barco a vapor, o que fazia com que ele tivesse que ficar bastante tempo fora de casa, né, porque ele estava dentro do barco. No que, então, o marido estava fora, a Mary supostamente teria conhecido um outro carinha. Um carinha que não se tem descrição nenhuma dele também, só se sabe que ele era ruivo. Adoro essas descrições. Enfim, mas um carinha chamado Joseph Natras. E é só uma questão de tempo até os dois começarem a, né, dar uma flertadinha aqui, uma flertadinha ali, se interessarem, aquela coisa toda. Até que então, a gente chega em 1864, quando o William, o marido, né, da Mary, ele começa a ficar doente e ele morre. Ele morre de febre gástrica, que hoje em dia seria tipo uma gastroenterite, no linguajar mais moderno, vamos dizer assim, e que, assim, naquela época era uma doença bastante comum. Aqui, gente, eu preciso explicar que sim, gastroenterite ou febre gástrica, né, era uma doença bem comum, porque realmente tinha toda aquela falta de higiene, tudo que eu já comentei antes. Mas, entretanto, todavia, porém, eu também preciso te falar que naquela época rolava toda uma confusão sobre o diagnóstico das pessoas. Isso porque era muito comum as pessoas apresentarem sintomas como diarreia, vômito, febre, dor, cólicas abdominais, perda de apetite, calafrios e dores de cabeça. Sintomas esses que são bem comuns, né, em intoxicações alimentares, gastroenterites e tudo mais, mas que também são muito comuns em febre tifoide. Febre tifoide é uma doença que, assim, é causada por uma bactéria e que também estava bem em alta naquela época, exatamente por todas essas questões do saneamento básico, pipipipopopó. E que aí os médicos, o que os médicos faziam naquela época? Eles, na hora de diagnosticar um paciente, eles escreviam do tipo, esse paciente tem tifo. Só que tifo é uma outra doença, causada por piolhos. Então, assim, vocês imaginam o caos que não é você, né, pegar os documentos dessa época para tentar entender quem morreu do quê. E eu trago tudo isso aqui, gente, porque quando você vai estudar a história da Mary Ann, você pode encontrar diferentes versões que vão te falar que, por exemplo, o marido dela, o William, ele morreu ou de febre gástrica, ou de febre tifoide, ou de tifo. Eu pesquisei bastante sobre isso e, pelo que eu vi, os documentos da época que foram estudados por historiadores que não, adoraria ter tido acesso aos documentos da época. Mas enfim, os documentos da época falavam em febre gástrica, que na verdade, assim, é meio que um termo guarda-chuva, que inclusive inclui a febre tifoide. Essa, inclusive, é uma baita crítica com relação a esse caso, quer dizer,
O que os historiadores e tudo mais criticam é que os médicos daquela época, eles não investigavam a fundo o que estava acontecendo. Então, eles viam o paciente com esses sintomas, eles logo colocavam ali febre gástrica, que, de novo, quando eu falo, né, o termo guarda-chuva, eu tô querendo dizer que é um termo bastante genérico, que engloba muitas outras doenças. E os médicos, eles não aprofundavam qual doença que se estava falando. E nisso, então, realmente os diagnósticos, eles podiam ser muito errados. E eles podiam deixar passar muitas coisas, inclusive um crime. Enfim, gente, pode ser que tenha ficado meio confuso, eu tenha me embananado um pouquinho nesse final, mas o que eu preciso que você grave, assim, que você guarde, é que naquela época tinha muita gente morrendo desses sintomas e os médicos, eles não investigavam a fundo qual a causa desses sintomas. Exatamente por todo o contexto da Inglaterra que eu já te dei. E nisso, bom, voltando para a vida da nossa personagem principal, o William, ele morre de febre gástrica, que eu vou ficar me referindo como febre gástrica mesmo, exatamente por ser esse termo mais genérico e que engloba tudo. E logo em seguida, outros 2 filhos do casal também morrem de febre gástrica, deixando, assim, a Mary sozinha com uma única filha chamada Isabella. A Mary, então, ela pega o dinheiro do seguro de vida, né? Porque vamos lembrar que o marido tinha feito seguro de vida pra ele e pros filhos, tudo. Então, ela pega o dinheiro ali do seguro de vida e tal, pega a Isabella e ela decide que ela vai recomeçar. Ela decide que ela vai mudar de cidade, que ela vai, sabe, mudar de ares, tá? Tá muito pesado ali aquela cidade. Só que se você tá reparando bem, eu tô falando no singular, porque ela não queria levar a Isabella. Sim, ela deixou a Isabella pra trás. No caso, pelo menos, ela deixou a Isabella com a avó, enfim. Mas deixou a Isabella pra trás, pegou sua trouxinha e foi-se embora. Há quem diga que ela mudou de cidade porque ela estava buscando ninguém mais, ninguém menos que o Joseph Natras, aquele cara que ela ficou de flertezinho quando o marido tava lá no navio, pipipipopopó, aquela coisa toda. E que quando ela chegou nessa cidade onde Joseph Natras estaria, ela descobriu que ele era casado e tinha filhos. E que aí, assim, o brilho no olhar dela desapareceu. Nisso, então, ela teria partido para a próxima, ido para uma outra cidade, uma terceira cidade, e, enfim, começado a trabalhar como enfermeira. Independente de qual versão é a correta, realmente o que se sabe é que depois de abandonar sua filha, ela começou a trabalhar como enfermeira num hospital ali numa cidade próxima da onde ela morava. E enquanto ela trabalhava como enfermeira, meus amores, o que aconteceu? Ela conheceu outro arroba. Ela conheceu outro boy, um boy chamado George Ward. E o Ward, assim, ele olhou pra Mary e ele se apaixonou perdidamente pela Mary. Ele se ficou, assim, completamente encantado pela Mary. E aí os dois casaram pouquíssimo tempo depois, mais especificamente em 1865, ou seja, um ano depois da morte do primeiro marido da Mary. A questão, meu povo, é que o Ward, ele tava doente. Só que aí, depois que ele casou com a Mary, ele piorou muito de saúde. Tipo assim, muito, muito mesmo. Assim, nossa, foi ladeira abaixo rapidíssimo e em questão de 15 meses depois do casamento, ele morreu. Os médicos até acharam aquilo estranho, sabe? Do tipo, nossa, ele morreu muito rápido, de repente ele piorou, assim, horrores e tal. Só que era aquilo, né? Tipo, ele já tava doente. Então, podia ser esperado. Então, beleza, passou. E nisso, a Mary, ela se viu mais uma vez viúva, dessa vez sem filhos, desse segundo casamento, e com o dinheiro do seguro de vida do Ward. Nisso, a Mary, então, tá lá, vivendo a sua vida como uma viúva, pela segunda vez consecutiva, até que ela consegue outro emprego. O de trabalhar como governanta na casa de um cara que era um recém-viúvo que tinha 5 filhos, chamado James Robinson. A Mary, então, se muda ali pra casa pra ficar cuidando da casa, ficar cuidando dos filhos, pipipipopopó. E assim, pouquíssimo tempo depois que ela chega na casa, o filho caçula do Robinson, ele adoece. E ele morre de febre gástrica. Isso só faz com que a Mary e o James, né, o Robinson, eu tenho que definir como que eu vou ficar me referindo a ele. Eu vou ficar falando do Robinson. Mas isso só faz com que a Mary e o Robinson, eles se aproximem cada vez mais. E nisso, eles acabam tendo um relacionamento amoroso. E aí, ela engravida. E enquanto ela estava grávida, e morando lá na casa dos Robinsons, né, da família e tudo mais, a Mary, ela recebeu uma notícia de que a sua mãe, ela estava muito doente. E ela precisava de ajuda, precisava que a filha cuidasse dela. Então ela precisou viajar de volta até a casa da mãe, na sua cidade natal, para ficar com a sua mãe. A Mary então chega na sua casa, na sua cidade natal, onde ela se depara ali com a sua mãe e com a sua filha Isabela. Vamos lembrar aqui, Isabela estava com a avó. Então ela se depara ali com as duas na casa da mãe. E a Mary, ela começa a cuidar da mãe
exatamente como uma enfermeira, afinal de contas, ela era uma enfermeira. E aí, pouquíssimos dias depois, a mãe morre. Aqui, gente, eu preciso te contar que existe uma versão dessa história que fala que os vizinhos, eles suspeitaram da Mary nesse momento. Isso porque, beleza, a mãe da Mary estava doente, a mãe da Mary tinha uma certa idade e tudo mais, mas a morte dela foi muito rápida. E não só isso, quer dizer, a Mary era enfermeira. Então, quem melhor para cuidar da mãe do que a Mary? E a mãe morreu, assim, pouquíssimo tempo depois que a Mary chegou, então, assim, foi algo que os vizinhos começaram a se questionar. Se fosse só isso, gente, tava tudo bem, assim, tudo bem. Aquele tudo bem que vocês me entendem. Relativamente tudo bem. Ou não tão muito tudo bem. Enfim, mas a questão é que a Mary supostamente teria dito, pouquíssimos dias antes, assim, da morte da mãe, ela teria dito em alto e bom tom que a mãe ia morrer em breve. E não só isso, mas vizinhos fofocaram ali terem visto a Mary revirando os pertences da mãe depois que a mãe morreu. E assim, revirando de uma maneira bem... Como que eu posso dizer isso? Assim, sem nenhum sofrimento envolvido, sabe? Do tipo, procurando alguma coisa. Assim, se tudo isso é verdade ou não, não se sabe, realmente. São relatos daquela época, enfim, que aí tem todo um questionamento, porque parece que foram publicações de jornais posteriores, enfim, então realmente se questiona se tudo isso foi verdade ou não. Mas o que se sabe de fato é que sim, a Mary foi cuidar da sua mãe, a mãe faleceu pouquíssimo tempo depois, e agora a Mary podia voltar a viver com James Robinson e a sua família. Só que ela tinha que levar com ela uma pessoinha a mais, a filha Isabela. E é exatamente isso que ela faz, tá? A Mary, então, né, pegou a Isabela e voltou para casa dos Robinson e lá eles começaram a viver todos juntos. Até que, então, em abril de 1867, a Isabela e outros 2 filhos do Robinson morreram de febre gástrica. Assim, também, do nada. A Mary e o James acabam se aproximando ainda mais no meio disso tudo e eles se casam e têm mais 2 filhos, na verdade. Então, o filho que ela estava esperando quando ela foi visitar a mãe e um outro filho, só que só um deles sobrevive. E em meio a todo esse caos e tragédias e baques familiares e tudo mais, a gente chega em 1869, quando a vida, ela dá mais uma reviravolta, assim. Nesse fatídico ano, o James, ele descobre que a Mary estava roubando dinheiro dele. O que ela fazia basicamente era pedir dinheiro pro James, falando que ela precisava pagar algumas dívidas, e na verdade ela não pagava ninguém, ela simplesmente guardava esse dinheiro. Ainda nessa linha, gente, existe uma versão da história que fala que a Mary, ela chegou a oferecer o único filho sobrevivente do casal, o caçula, que tinha meses, bebezinho de tudo, como garantia para poder comprar umas roupas. E que o James supostamente descobriu que ela tinha feito isso e, assim, perdeu a cabeça com ela. Aqui, gente, acho que já dá pra ter uma noção que a relação dos dois, ela não ia bem, né? Por conta disso tudo que eu comentei, e, né, são motivos bem fortes. Mas não só isso. O Robinson, ou James, cada hora eu tô chamando ele de um jeito, mas enfim, o Robinson, ele também se lembrou ao longo de, né, todos esses auês com a esposa, que ela tava insistindo muito para ele fazer um seguro de vida no nome dele e no nome das crianças, quando as crianças ainda estavam vivas. E aí, o Robinson, digamos que ele soma tudo isso, ele monta um quebra-cabeça ali na cabeça dele, e ele percebe que tem algo muito errado com a Mary. Não se sabe ao certo o que aconteceu depois disso, tá? O que se sabe só é que o casal se separa. Agora, há quem diga que o Robinson expulsou a Mary de casa e há quem diga que a Mary saiu de casa por espontânea vontade, assim. Independente, fato é que a Mary saiu de casa. Quem mandou quem saiu porque quem, aí a gente não sabe. Só que a Mary saiu de casa, gente, levando o filho mais novo. O único filho, o sobrevivente, né? Porque todos os outros filhos tinham morrido. E ela deixa, assim, o Robinson completamente sozinho. Ela sai, então, de casa, ela fica um tempo fora, ela fica uns meses fora, assim. E quando a Mary volta pra casa, ela se depara com a casa fechada por tábuas. Assim, completamente fechada. O que aconteceu foi que o Robinson também tinha ido embora. Ele tinha fechado a casa. E ele, assim, não deixou absolutamente nada pra Mary. Então a Mary não tinha pra onde voltar, não tinha onde morar, não tinha recurso nenhum, não tinha absolutamente nada. A Mary ficou completamente furiosa, é claro. Mas, assim, ela não tinha tempo a perder. Ela precisava de dinheiro, ela precisava, né, de um emprego, enfim. Então ela falou: tá na hora de recomeçar, tá na hora de eu me mudar pra uma nova cidade, tá na hora de buscar outro marido, basicamente. Porque, enfim, naquela época, marido, né, enfim, que ajudava.
Só que antes de fazer isso, antes de sair da cidade, ela fez uma visitinha a um amigo seu. Ela deixou o filho, caçula, ali, né, o bebezinho, com esse amigo. E falou pra ele, falou, cara, eu preciso ir comprar um cigarro, eu já volto. E ela nunca mais voltou. E aí, só pra tranquilizar a todos, eventualmente esse cara percebeu o golpe que ele tinha caído, né? E aí ele conseguiu localizar o James Robinson e o James Robinson buscou a criança, então a criança estava com o pai, tá? A criança foi para os braços do pai, enfim. Mas nisso a Mary partiu para sua nova cidade. Agora, então, nessa nova cidade, que, gente, eu já perdi a conta de quantas cidades ela morou, mas enfim. Agora, nessa nova cidade, a Mary, ela retomou o contato, assim, com uma amiga sua da juventude. Da época, assim, de quando elas eram mais novas e tal, chamada Margaret Cotton. E aí, no que elas estavam papeando ali, né, aquelas coisas todas, papo vai, papo vem, fofoca de A, fofoca de B, aquelas coisas todas, a Margaret, ela comentou que o irmão dela, o Frederick Cotton, ele estava solteiro, ele tinha 2 filhos e ele precisava de uma governanta. A Mary, então, ouviu aquilo como se fosse um sinal divino, falou pra Margaret do tipo, nossa, eu sou a pessoa perfeita para esse trabalho. A Margaret concordou, falando, meu Deus, você é a pessoa perfeita para esse trabalho. Fez ali a ponte entre os dois e pronto, a Mary começou a trabalhar para Frederick Cotton. No que a Mary se muda para a casa da família, tá tudo lindo, tudo maravilhoso lá, aquelas coisas todas, vivendo todos juntos, ela trabalhando como governanta, tudo mais. E nisso uns meses se passam, até que, em 1870, a Margaret Cotton, a irmã que arranjou um emprego, aquelas coisas todas, pois é, a Margaret morre de febre gástrica. E aí, mais um tempinho depois, a Mary e o Frederick Cotton se casam. E aí, agora sim, a Mary vira Mary Ann Cotton. Casados, então, vivendo ali numa grande família feliz, até que a Mary, ela engravida. E no que ela tem, o primeiro filho ali do casal, eles precisam se mudar para uma nova cidade, porque o Frederick, ele conseguiu um novo emprego, aquelas coisas todas que também eram bem comuns de acontecer. Aqui, gente, só para te lembrar, porque assim, tanta gente já passou por essa história que eu entendo o nó na cabeça, mas só para te lembrar, se mudou então para essa nova cidade, se mudaram para essa nova cidade, o Frederick, a Mary, os 2 filhos do Frederick do primeiro casamento e o filho do Frederick com a Mary juntos, né? Então, 5 pessoas no total. A questão, gente, é que assim que eles pisam nessa cidade nova, a Mary, ela dá de cara com ninguém mais, ninguém menos que Joseph Natras. Vocês lembram de Joseph Natras? Joseph Natras era o ruivo que a Mary teve um trelelê quando o primeiro marido dela, que trabalhava no barco a vapor, saiu, ficou bastante tempo fora, e aí ela ficou apaixonada por esse cara, e aí supostamente ela mudou de cidade pra ir atrás do cara, mas o cara era casado, o cara tinha filhos, aí ela perdeu o brilho no olhar e foi embora de novo. Pois bem, esse Joseph Natras, a Mary chega nessa nova cidade com a sua nova família, dá de cara com ele, revive todos aqueles sentimentos, tudo, e agora tinha um agravante, por quê? Porque o Joseph Natras tava solteiro. E aqui, gente, brincadeiras à parte, quando eu falei que tinha uma versão da história que falava que eles tinham tido o trelelê lá atrás e tudo mais, é porque uma outra versão da história fala que a Mary, na verdade, conheceu o Natras nessa altura do campeonato, que eles não se conheciam antes. E aí é aquela coisa que a gente não tem documentação para saber exatamente. Seja como for, o fato é que sim, a Mary se muda com os Cotton para essa cidade e dá de cara com o Joseph Natras e pouquíssimo tempo depois, o marido de Mary, o Frederick Cotton, ele adoece. E ele morre. A Mary, então, fica sozinha cuidando de 3 filhos. E nisso, nossa, ela precisa de ajuda, né? Então, ela pede ajuda pro Joseph Natras, que se muda pra casa da família com ela. Só que a Mary, enquanto ela estava vivendo tudo isso, ela ainda atuava como enfermeira. E ela foi chamada para atender um novo paciente que estava internado num hospital ali, que estava sofrendo com varíola. E era um cara chamado John Quick Manning. O John Quick Manning, gente, ele era, assim, relativamente rico. Não é que ele era super rico, mas ele tinha uma condição melhor do que a que a Mary tinha naquele momento. E mais do que isso, ele tinha um emprego bem estável. Então, digamos que assim, foi só uma questão de tempo até a Mary se interessar bastante por ele. E os dois começarem a, né, flertar aqui, flertar ali, trelelezinho aqui, trelelezinho ali. Enquanto tudo isso rolava, gente, misteriosamente, um dos filhos do Cotton morre de febre gástrica e o filho da Mary com o Cotton também morre. Eu sei, gente, eu tô tentando falar bem devagar porque eu acho que tá ficando meio confuso porque é muito personagem. Mas lembra, a Mary tava cuidando de 3 crianças. 2 meninos que eram filhos do Cotton do primeiro casamento e um filho que era dela com o Cotton. Então, um dos meninos só do Cotton e o filho dela com o Cotton, os 2 morreram de febre gástrica. A questão, gente, é que aqui a população começou a suspeitar desses acontecimentos ao redor
da vida da Mary. Há quem diga aqui, gente, que antes, né, das crianças morrerem e tudo mais, que a vizinhança já estava olhando meio torto para Mary, porque eles viam as crianças bastante desnutridas. E eles questionavam se a Mary estava alimentando direito as crianças. Aparentemente, um dos vizinhos chegou a questionar a Mary sobre e perguntado, tipo, amada, você não tá dando comida para essas crianças? E a Mary teria respondido que sim, ela dava comida para as crianças, só que as crianças tinham estômago sensível, estômago fraco, na verdade, acho que seria a palavra que ela tinha usado. Enfim, e que nisso, né, eles não tinham tanto apetite, por isso que eles estavam muito magros, mas que sim, imagina, ela oferecia comida para as crianças. Só que lógico, quando logo depois 2 das 3 crianças morrem, e não só isso, Joseph Natras, o padrasto, que morava ali na casa, também começa a ficar doente com sintomas de febre gástrica, porque sim, gente, ele começou a ficar doente com sintomas de febre gástrica, a população meio que, tipo, voltou a fofocar sobre isso. Tipo, cara, mas você lembra que ela não dava comida pras crianças? Mas agora as crianças morreram e agora o cara tá doente também. Começaram a suspeitar. E não só isso, gente, ainda nessa linha de possíveis fofocas que rolaram na vizinhança nesse período, há quem diga que uma vizinha, ela foi até a casa dos Cotton pra ajudar a cuidar de uma das crianças. Quando a criança já estava doente, mas ainda não tinha morrido. No caso, era o caçula, que era o filho da Mary com o Cotton. O filho, propriamente, dos dois, que ainda era um bebezinho, assim, de colo. Beleza. Supostamente, essa vizinha, ela teria visto que a criança estava, assim, muito fraca, respirando com muita dificuldade, realmente do tipo, prestes a morrer. E ela teria avisado a Mary do tipo, meu Deus, a criança tá muito mal, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa chamar alguém, tipo, reforços, ajuda, não sei o que lá. Ao que a Mary teria respondido que não era pra fazer absolutamente nada. E, tipo, mandou a menina ficar quieta e ir embora, sabe assim? Do tipo, não precisa chamar ninguém. De novo, gente, não se sabe se isso é verdade ou não. Mas eu acho que tudo isso ajuda já a entender que nessa altura do campeonato, a população já não tava sentindo pena da Mary. Porque, assim, isso foi uma coisa que eu acabei não comentando, né? Mas ao longo da sua história, quando ela foi perdendo pessoas ao longo da sua vida e tudo mais, as pessoas viam ela como uma coitada, uma mulher amaldiçoada, que, nossa, a morte seguia ela, meu Deus, como pode ter perdido tantos maridos, nossa, que azar, enfim. E agora, nessa cidade nova, as pessoas já olhavam pra ela com outros olhos, assim, já estavam achando estranha toda aquela movimentação na vida dela. Mas de volta então aos fatos e à linha cronológica, assim, né, de tudo que tá acontecendo, vamos lembrar aqui onde que a gente parou, né? A Mary, então, agora morava na casa só com um dos filhos do Cotton, que era o único filho sobrevivente, e com o Joseph Natras. O Joseph Natras estava bastante doente, mas ele ainda estava vivo. Só que nisso tudo, ela estava já cuidando e interessada em outro homem, que era o John Quick Manning. Também reza a lenda dessa época que uma vizinha, sempre uma vizinha fifi, gente, que uma vizinha, ela foi ajudar a Mary nos cuidados do Joseph Natras, e que quando ela foi cuidar do Joseph Natras, ela percebeu que os sintomas dele eram muito agudos para um sintoma de febre gástrica. Falando que, inclusive, ele estava convulsionando bastante, enfim, né, tem até algumas descrições disso, e descrição bem específica, assim, da convulsão, enfim. E que nisso o Joseph Natras teria olhado para ela, para a vizinha, e falado, eu não tenho febre gástrica. E nisso morrido pouco tempo depois. Nada foi feito com relação a essa suposta fala, né, do Joseph Natras, e, bom, foi isso, né, ele morreu e ele deixou o dinheiro do seguro de vida pra Mary mais uma vez, que agora, né, tava lá seguindo a vida mais uma vez. Só que, diferentemente das outras vezes que a Mary só recomeçou a sua vida, mudou de cidade, aquela coisa toda, dessa vez ela estava acompanhada do seu enteado. Porque sim, gente, o filho do Cotton, um menino que nessa época tinha seus 7 anos, ele ainda estava vivo, ele não ficou doente, muito pelo contrário, a saúde dele estava ótima, muito, né, obrigada. E então a Mary e o menino, eles viveram juntos por um tempo, com a Mary cuidando dele. Até que o farmacêutico ali da cidade, ele foi até a casa da Mary para pedir ajuda da Mary para cuidar de um paciente que estava com varíola. A questão é que a Mary, ela não respondeu do tipo, ah, sim, posso te ajudar, beijo, beijo, tchau, tchau. Ela começou a desabafar com o farmacêutico, o dito cujo farmacêutico, e ela começou a falar tanto, assim, a mulher abriu a caixinha de Pandora. Basicamente, o que ela falou foi que ela queria se casar com o Quick Manning, que eles continuavam tendo ali um affairzinho, uns flertezinhos, pipipipopopó, só que ela não podia fazer isso por conta do seu enteado, o filho do Cotton, de 7 anos, que ainda estava vivo e morando com ela. E não só isso, assim, ela começou a meter o louco no menino, propriamente dito, num português bem claro.
Porque ela começou a falar como o menino era um fardo pra ela, como era difícil cuidar do menino, como ele dava trabalho. Então, realmente, ela começou a despejar tudo no farmacêutico. E mais além disso, gente, ela chegou a pedir para o farmacêutico levar o menino embora, ao que o farmacêutico claramente negou. Só que no que o farmacêutico negou, a Mary, ela mudou de postura, assim, completamente. Então, no que ela tava, assim, desesperada, falando um monte e se abrindo e não sei o que lá, ela ficou calma, ficou tranquila. Ela olhou pra cara do farmacêutico. E ela falou, não tem problema nenhum você levar o menino embora. Não precisa levar, né? Não, tá tudo bem. Ele não vai incomodar por muito tempo. E, de fato, gente, dias depois da visita do farmacêutico, o último menino, Cotton, morre aos 7 anos de idade, de febre gástrica. A Mary chamou o farmacêutico de volta na sua casa, enquanto o corpo do menino ainda estava lá, né? Quando o menino tinha acabado de morrer de febre gástrica. E ela começou a chorar, desesperada, desamparada, falando, ai meu Deus, como eu sou amaldiçoada, meu Deus, por que isso acontece comigo? Sabe, todo mundo da minha família morre de febre gástrica, isso sempre acontece comigo, ó céus, assim, se lamentando bastante. E isso era, na verdade, algo que ela costumava fazer com uma certa frequência. Sempre que algum parente seu morria ou adoecia, estava muito doente de febre gástrica, a Mary, ela costumava chamar médicos, farmacêuticos, quem pudesse ajudar, ou para pedir dicas de como cuidar da pessoa, ou para se lamentar, para chorar, para ser amparada, para realmente, né, assim, ter essa ajuda, esse conforto das pessoas, de meu Deus, perdi mais alguém próximo da minha vida, ó céus, sabe aquela coisa toda? E nisso, então, os médicos, os profissionais que eram chamados ali na casa da Mary, em todos os casos, eles ou examinavam, né, o paciente, caso ele ainda estivesse vivo, ou eles examinavam o corpo. E em todos os casos, eles constatavam que era febre gástrica, porque realmente, né, não existia suspeita de outra coisa. E nisso, eles ficavam morrendo de dó da Mary, né, porque assim, a Mary era a mãe, a madrasta, a esposa, que mais uma vez tinha sido amaldiçoada pela febre gástrica, mais uma vez teria que recomeçar a sua vida, enfim, então todos eles morriam de dó dela, só que não esse farmacêutico. Esse farmacêutico, ele nem sequer entrou na casa para ver o corpo do garoto de 7 anos. Ele foi direto para a polícia. Ele foi para a polícia e ele contou absolutamente tudo. Ele contou tudo o que tinha acontecido nos dias anteriores, aquela fala suspeita da Mary, todo o desabafo que a Mary tinha feito. Contou como todos os Cottons tinham morrido desde que a Mary tinha chegado na vida deles e como a Mary tinha herdado absolutamente tudo deles, né? Então, enfim, ele realmente contou tudo. E nisso a polícia decidiu investigar. Reza a lenda aqui, gente, que no que a polícia começou a investigar, um médico, ele fez uma autópsia do filho ali, do Cotton, né, daquele menino de 7 anos, e ele constatou que, sim, era uma febre gástrica. Ele morreu de febre gástrica e não tinha nada de suspeito ali. Só que um dos médicos que estava acompanhando a autópsia, fazendo a autópsia junto, ele sim suspeitou de alguma coisa. Ele sim achou que tinha alguma coisa errada. E que ele teria, então, guardado tecidos do menino para caso no futuro precisasse ser analisado de novo, porque ele achava que tinha alguma coisa suspeita ali. E enquanto tudo isso acontecia, gente, toda essa coisa da polícia, tudo mais, pipipopopó, a Mary, ela ia seguir sua vida. Quer dizer, ela agora estava livre para casar com o Quick Manning, eles iam mudar de cidade, ela já tinha pego o dinheiro, né, do seguro de vida dos Cotton, enfim, ela estava linda, maravilhosa, pronta para seguir seu rumo. Se o negócio não tivesse ficado feio para ela. Os jornais locais e a vizinhança, gente, eles não esqueceram toda essa história. Muito pelo contrário, assim. Começou um burburinho e começaram páginas e páginas de jornais, tudo falando sobre a morte dos Cotton e falando como tudo aquilo era suspeito, enfim. E realmente do tipo, a Mary não tinha como escapar. Até que então, a polícia decidiu investigar um pouquinho mais a fundo, pra tranquilizar absolutamente todo mundo. O médico, então, que teria guardado os tecidos do menino, ele recuperou esses tecidos e ele teria feito uma nova análise ali da causa da morte do menino. No que ele fez essa nova análise, ele constatou que tinha arsênico no estômago do garoto. Nisso, as autoridades então decidiram exumar o corpo do Joseph Natras e também das outras 2 crianças Cotton. E foi constatado que no estômago de todos, tinha arsênico também. Uma outra versão da história, gente, fala que, na verdade, só foi feita uma autópsia ali, fim, acabou e foi constatado que tinha arsênico no estômago deles, tá? Mas independente de como for, fato é que sim, foi encontrado arsênico no corpo da criança de 7 anos, e isso levou a polícia a investigar mais a fundo e também descobrir arsênico no corpo de Joseph Natras e das outras 2 crianças Cotton. Nisso, então, a Mary foi presa
acusada, na verdade, de assassinar única e exclusivamente o seu enteado de 7 anos com arsênico. E enquanto ela estava na prisão, em janeiro de 1873, ela deu à luz a mais um filho esse dela com o Quick Manning. E 2 meses depois, ela finalmente passou por julgamento. A defesa da Mary alegou que a morte do enteado da Mary ela foi natural. Que sim, podia ter arsênico no corpo dele, mas vocês lembram que eu comentei lá no comecinho do episódio que era muito comum se vender, dentre outras substâncias, o arsênico em farmácias, porque essas substâncias eram usadas no cotidiano das pessoas? Pois bem, o arsênico também era vendido assim com bastante frequência e ele também era usado para matar ratos, para clarear tecidos, para tintas nas paredes. Então, o que a defesa usou como argumento é que a criança ela poderia ter ingerido o arsênico de outras formas. Até porque, segundo as investigações, a polícia não encontrou traços de arsênico na casa de Mary, assim, que não fosse exatamente nesses objetos e coisas do dia a dia. Mas a acusação, meu povo, não deixou isso barato. Isso porque o que eles alegaram foi que a quantidade de arsênico encontrada tanto na criança de 7 anos, quanto no Joseph Natras, por exemplo, foi muito maior do que a quantidade que você encontraria normalmente em outras coisas do dia a dia. No caso do Joseph, por exemplo, o estômago dele tinha uma quantidade de arsênico 4 vezes maior do que a usada para matar um homem. Mesmo com todas essas provas, gente, a defesa da Mary não desistiu. Eles perceberam, assim, que a situação estava bem feia, que tinha umas provas bem fortes contra a Mary, mas eles decidiram apelar, assim, pro lado mais emocional da coisa, se apropriando da imagem da mulher vitoriana que estava, assim, totalmente em alta naquela época. Claro, tudo isso aproveitando que a Mary, ela estava amamentando o seu filho ou a sua filha, eu não lembro do bebezinho, tá, gente? Mas assim, estava amamentando o bebezinho de 2 meses enquanto ela estava sendo julgada. Ela estava amamentando no tribunal. Então, assim, a defesa decidiu usar isso a seu favor. Mas só para te contar um pouquinho mais sobre a imagem da mulher vitoriana, nessa época, a mulher era vista como anjo do lar. Ela era pura, ela era obediente, ela era dedicada ao marido, devota aos filhos. Ela era o tipo de pessoa que jamais levantaria a voz, muito menos mataria alguém. E a Mary Ann Cotton se encaixava totalmente nesse molde assim à primeira vista. Ela era discreta, ela era religiosa, ela era mãe de família, sempre com a postura reservada que a sociedade esperava. Sim, gente, ela se casou várias vezes e muitos dos seus filhos morreram e tal, mas isso era comum naquela época, exatamente por todas aquelas questões de saúde que eu comentei, de saneamento e tudo mais. Nada disso levantaria suspeitas normalmente, assim, as pessoas ao redor dela morrendo de febre gástrica. Se ela não tivesse falado o que ela falou, se ela não tivesse agido do jeito que ela agiu, colocando o Joseph Natras na casa dela 3 segundos depois que o marido morreu. Enfim, e foi exatamente esses argumentos que eu trouxe que quebraram a defesa, assim, totalmente. Eu preciso te contar que algumas pessoas até se compadeceram, assim, com a situação, acreditaram nela, aquelas coisas todas, mas Mary Ann Cotton foi condenada à morte pelo assassinato do seu enteado de 7 anos. Nos dias, então, que ela seguiu presa até a execução da pena, ela escreveu, assim, inúmeras cartas pedindo ajuda para absolutamente todo mundo para ver se alguém conseguia tirar ela daquela situação, alegando que ela era inocente, negando todos os assassinatos, porque já achavam que ela tinha matado Deus e mundo, mas principalmente o do enteado, enfim, todas essas coisas. Uma dessas cartas ela escreveu para ninguém mais, ninguém menos que James Robinson. Você lembra de James Robinson? Pois é, meus amores, eu não sei se vocês repararam, mas o James Robinson nunca morreu e nem se divorciou, se separou da Mary. James Robinson, só pra te lembrar, foi aquele marido que eles brigaram porque ela queria que ele fizesse o seguro de vida, ela tava roubando o dinheiro dele, ela supostamente deu o filho do casal como garantia pra comprar roupa, e aí brigaram, ela saiu de casa ou foi expulsa de casa, e quando voltou a casa tava toda fechada, e o James Robinson, até então, nunca mais tinha sido visto. Pois bem, ele estava vivíssimo da Silva, estava cuidando do filho do casal, e a Mary escreveu uma carta pra ele, pedindo ajuda e querendo ver o filho do casal. Ao que, claramente, o James Robinson só nunca respondeu. Até um fato interessante com relação ao James Robinson, gente, é que, assim, a Mary, como eu comentei, ela negou tudo que ela foi acusada, tá? Ela negou completamente qualquer assassinato, pipipi, popopó, todas aquelas coisas. A única coisa que ela assumiu foi bigamia, porque ela casou de novo, ainda estando casada com James Robinson. Então, essa foi a única coisa que ela assumiu ter feito, o único crime que ela assumiu ter cometido. Mas, bom, de volta pra ela presa ali na cela, a Mary, ela realmente, assim, tentou de tudo pra prolongar a sua vida.
né? Já que ela tinha sido condenada à morte. E aí existem rumores dessa época que falam que ela chegou a esfregar sabonete na gengiva do seu filhinho ou da sua filhinha de meses que estava com ela ali na cadeia, numa tentativa de deixar o bebê doente, pra ver se de repente as autoridades iam querer manter a Mary viva por mais tempo, até a criança tá 100% recuperada, aquelas coisas todas. Se isso é verdade ou não, não se sabe, mas se tivesse sido verdade, não funcionou de nada, porque ninguém se compadeceu e ninguém mudou a pena dela. No dia 24 de março de 1873, então, a Mary Ann foi levada até o cadafalso em que ela seria enforcada. O carrasco responsável pela sua execução era um homem que ele tinha uma fama um tanto quanto negativa. Isso porque ele tinha um histórico de execuções mal feitas. Ele gostava de posicionar o condenado em uma altura mais baixa do que o recomendado, o que muitas vezes fazia com que a pessoa ela não tivesse o seu pescoço quebrado e ela ficasse ali, pendurada, agoniando, sufocando aos poucos. E bom, foi exatamente isso que aconteceu com a Mary. Assim que tiraram o suporte debaixo dela, a Mary, ela não morreu na hora. O carrasco teve então que pressionar os seus ombros para baixo para forçar o sufocamento dela. E há quem diga que ela ficou, assim, agonizando por 2 a 3 minutos antes de finalmente morrer. Num geral, se acredita que a Mary matou 21 pessoas ao longo de toda a sua vida, todas elas usando arsênico. De novo, não se sabe ao certo, né, se realmente o número é esse ou não, por conta daquilo que eu já trouxe ao longo do episódio, de não investigarem a fundo, não terem atestado de óbito, pipipipopopó, mas realmente se acredita que ela envenenava as pessoas usando arsênico como uma forma de conseguir mais dinheiro e, quem sabe, melhorar a sua qualidade de vida. Como eu comentei, né, ela nunca confessou esses assassinatos, muito pelo contrário, ela negou todos eles. Mas ela é considerada por muitos a primeira serial killer mulher da Inglaterra até os dias de hoje. E por muitos anos ela foi considerada do tipo a pior serial killer da Inglaterra, tá? Até que surgiu ninguém mais, ninguém menos do que Jack o Estripador. E PS que a gente tem episódio do Jack o Estripador aqui no Passaporte pro Crime, tá? É só você procurar ali na barrinha de pesquisa que você encontra. E com isso, meus amores, eu encerro a história de hoje. História essa, gente, que eu achei muito bacana, muito curiosa. Ai, quando eu falo bacana, mas é que vocês me entendem já, não preciso ficar me justificando. Mas eu achei muito curiosa, eu achei muito interessante. Eu queria que tivesse mais relatos, mais registros. E eu queria que tivesse mais imagens, porque não tinha muitas imagens. Mas, num geral, é uma história, assim, bem forte, bem interessante. Eu achei bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado também. E mais do que todos, eu espero que você, Joyce, tenha gostado também. Eu tentei buscar informações para além do livro Lady Killers. Porque, sim, tanto eu quanto a Joyce, a gente conheceu essa história por conta do Lady Killers. Mas realmente não tem muita coisa para além do livro, né? Quer dizer, eu pesquisei, eu vi pesquisas de vários historiadores e tudo mais, e a história não muda muito, tem só realmente algumas versões diferentes aqui e ali. Mas, enfim, tentei trazer coisas diferentes pra você, Joyce, você já vai me contar se você gostou desse episódio ou não. Mas dito tudo isso, gente, bora pras dicas de viagem? E assim, se tratando de dicas de viagem de um serial killer, é óbvio que eu quero focar mais no contexto histórico em que tudo isso aconteceu do que no serial killer propriamente dito, né? Sim, até porque não vai ter uma homenagem a ela em algum lugar. Então, o que eu quis fazer foi procurar, de repente, algum museu, alguma coisa que pudesse te transportar para a época em que a Mary Ann viveu. E eu encontrei exatamente isso. No caso, gente, o que eu encontrei foi um museu chamado Beamish Museum, que fica no condado de Durham, ali no nordeste da Inglaterra. Ele fica longe de Londres, tá, gente? Aqui já abrindo o jogo. Mas ele fica mais perto de cidades tipo Manchester, Liverpool. Então, às vezes, se você for pra lá, aí você já tá mais perto, aí, né, vamos ver se você se interessa. Mas, bom, ele fica lá nesse condado e o Beamish Museum, gente, é simplesmente um museu a céu aberto. Uma cidade inteira recriada com casas, lojas, bondes, fazendas, escolas, tudo exatamente como era no século XIX e começo do século XX. Então lá é super bacana pra se ter uma ideia de como era a Inglaterra da época em que a Mary viveu. Assim, pelo que eu tava fuxicando no site deles, eles têm diferentes espaços recriando diferentes épocas. Então tem uma de 1820, outra de 1900, que aí mostra inclusive uma vila operária focada em mineração, mas aí depois 1840 e por aí vai. Então, não necessariamente é exatamente o período em que a Mary viveu, mas é um período bem aproximado e eu não acho que muda tanta coisa assim. E aí, gente, com relação à ambientação e tudo mais, pelo que eu tava vendo, a ambientação é tão forte, eles entram tão a fundo nisso, que até os funcionários ali do museu, eles se vestem a caráter e eles atendem nas lojas, nas padarias, nas docerias, tudo mais, exatamente como se você estivesse vivendo
na cidade daquela época, entendeu? Por conta de tudo isso, gente, eu achei uma dica muito legal, porque eu acho que deve ser muito doido, assim, você estar numa cidade criada do tipo, como se fosse a cidade daquela época e poder entrar numa doceria daquela época, numa farmácia daquela época, porque eu vi que tem farmácia também, e poder, do tipo, conversar com pessoas, comprar coisas, entendeu? Eu achei muito legal essa experiência. Mas eu preciso te trazer que existem críticas, tá? E, né, aqui a gente traz tudo. Sobre as críticas, o que eu vi mais, gente, era a galera reclamando da organização. Isso porque parece que tudo lá tem filas quilométricas. Então, fila quilométrica pra comprar ingresso, fila quilométrica pra entrar, fila quilométrica pra comprar alguma coisa em algum dos lugares lá dentro. Então, assim, eu acho que é bom você ir pra lá já tendo isso em mente e com bastante paciência. Mas não só isso. Uma outra coisa que eu vi é que a locomoção lá dentro pode ser um pouquinho treta, porque, assim, é uma cidade, tá? Realmente o lugar é muito grande. E existem alternativas pra você circular por lá, mas parece que também é meio enrolado. No caso, gente, existem bondinhos e até ônibus, assim, meio daquela época, exatamente pra te levar de um canto pra outro, enfim. Só que pelo que eu tava vendo, parece que as filas também ficam quilométricas. E assim, eu vi umas pessoas falando de, tipo, esperar mais de 1 hora só pra pegar o ônibus. No site deles, eu vi que eles oferecem cadeira de rodas. Acho interessante trazer isso pra falar que tem essa versão mais, né, acessível, vamos dizer assim. Mas eu também vi que eles oferecem um pacote ali, um ingresso, que tem tipo aquelas scooterzinhas que você vai sentada. Que tipo, ai, como que eu posso explicar? É uns carrinhos que parece uma scooter, é isso mesmo, mas assim, que eles oferecem isso também. Então, sei lá, acho que se você não curte muito andar, se você é uma pessoa que sabe que não vai ter paciência pra fila, de repente essa pode ser uma alternativa. Não sei. Trago aqui porque você sabe o que você gosta. E aí, gente, já aproveitando que eu entrei nas coisas práticas, sobre horário de funcionamento, eu vi que muda dependendo da época do ano, tá? Então, eu recomendo que você entre no site Veja com Amor e Carinho, porque, né, se eu vou ficar trazendo aqui, aí pode mudar pro ano que vem, então melhor você entrar e ver por conta e risco. Mas fora isso, sim, obviamente, você precisa de ingresso para visitar o museu. E aí, confesso que tem algumas questões. Porque assim, eu vi muita gente falando, é melhor comprar antes porque comprar na hora tem fila quilométrica. Mas aí eu vi muita gente falando, a gente comprou antes e também chegou na hora e teve que pegar fila quilométrica. Então, fila por fila, eu não sei te dizer. Eu acho que eu compraria antes porque é aquela coisa, né? Tipo, fica afastado de tudo, tal. Então, se eu vou até lá é para garantir que eu vou entrar. Mas, talvez você vai pegar fila anyway. Mas não só isso, gente. Quando eu estava vendo pra comprar um ingresso, porque eu sempre simulo, né, que eu vou comprar os ingressos. Eu fiquei um pouquinho confusa, porque assim, pelo site, o único ingresso que eu encontrei é um ingresso que te dá acesso ao ano inteiro lá. Do tipo assim, você compra uma unidade de ingresso e você pode entrar lá quantas vezes você quiser ao longo de um ano. Eu vi uma galera falando sobre isso e falando que foi super legal, porque aí, tipo, por exemplo, vai ter evento de Natal agora e aí eles vão voltar pra lá pra ir no Natal. Tipo, bacana, mas assim, a gente que não mora lá, não mora na Inglaterra, não mora nem perto, quando que eu vou voltar pra lá? Vou voltar 3 vezes no ano? Não vou voltar 3 vezes no ano. Então assim, eu não sei o que eu achei disso. Do tipo, será que se fosse um ingresso só de uma entrada e acabou, seria mais barato? Entendeu? Entendeu meus questionamentos? Então eu não sei o que eu achei. Mas, trago pra você que foi essa opção que eu encontrei no site deles. Eu não sei se você comprando lá na hora, você tem outra opção. Então, como sempre, o que eu te recomendo é aquilo de tipo, vai pra lá, você sabe que você tá indo pra lá, você tem certeza absoluta, pipipi, popopó. Cara, entra no site, beleza, eles devem ter um e-mail de contato, entre em contato, tira essas dúvidas pra não dar erro. Mas assim, será que só tem ingresso pro ano inteiro? Doideira, não sei, vou ter que ir pra lá descobrir. Olha que eu joguei isso da Itália e eu fui, hein? Ó, o universo é forte, eu vou jogar... Nossa, o problema é que eu vou jogar pra todos os países. Preciso escolher um, né? Senão o universo vai ficar bravo comigo. Tá bom, eu vou escolher um, aí eu vou começar a jogar, sim, pros universos. Mas enfim, gente, dito tudo isso, eu encerro o episódio de hoje. Episódio esse sobre a primeira serial killer da Inglaterra. Que loucura. Que loucura, baita tema, baita episódio. Joyce, obrigada pela sua sugestão, obrigada pelo pedido, na verdade, né, foi um pedido. Te agradeço muito, espero que você tenha gostado desse episódio, espero de coração. Espero que eu tenha feito jus à história. E como sempre, fica aqui o meu beijo, meu agradecimento, tudo. Todas aquelas coisas, tudo, minha homenagem, tudo de novo. E eu não sei onde eu vou terminar com essa frase, porque eu tô colocando ela pra cima, do tipo, como se fosse continuar, e eu não sei onde eu vou terminar. Então eu vou terminar aqui. Pronto, frase terminada, posso respirar em paz. Mas enfim, caso você, assim como a Joyce, queira
dar uma sugestão de episódio com preferência, ou queira fazer parte do grupo do WhatsApp para escolher os episódios extras para apoiadores, ou queira ter acesso aos episódios extras para apoiadores, gente, tudo isso tá na descrição do episódio. Você pode apoiar o podcast por meio da Aurelo, do Apoia-se, do Patreon, e aí você tem coisas em troca. E aí tá tudo explicadinho nos links da descrição do episódio, é só você entrar lá, só você ver bonitinho, ver se tem algum plano que te agrada. Deixo aqui meu agradecimento aos novos apoiadores, que outubro e novembro a gente teve vários novos apoiadores, fiquei muito feliz, então deixo aqui o meu enorme agradecimento e espero que venham muitos mais, porque é isso, gente. Esse projeto é feito unicamente pela minha pessoa e pelo Gui. A gente trabalha muito, o Gui, meu editor, caso você seja novo aqui. A gente trabalha muito pra trazer o melhor conteúdo pra vocês, mas a gente quer crescer, a gente quer chamar pessoas pra ajudar a gente a produzir um conteúdo cada vez melhor, a quem sabe ter mais episódios por semana, enfim, e pra isso a gente precisa da ajuda de vocês, porque a gente precisa conseguir manter tudo isso funcionando. Então fica aqui meu pedido mais uma vez, considere apoiar a gente, isso vai ajudar muito. E fica meu agradecimento aos novos apoiadores, também a todos os ouvintes. Fica aqueles recados de sempre. Se você curte o podcast, também manda pra todo mundo. Manda esse episódio, manda o podcast propriamente dito. Dê 5 estrelinhas no Spotify. Se inscreve no canal do YouTube, já tô esquecendo tudo. Que isso também ajuda pra caramba. E acho que terminei. Ai, gente, eu nem acredito. Terminei o episódio de hoje. Então, um beijo e até semana que vem, que eu vou te levar pra alguma outra parte do mundo.